Olá, amigos da Rádio WRB, das plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa. Eu estou o Denis Albert e esse é o programa Conexões, hoje recebendo Leila Massarão, ela que é bacharel e licenciada em História pela Unicamp em 1998, mestrada em História pela mesma universidade em 2002, atualmente é historiadora concursada pela Fundação para a Memória de São Carlos, onde exerceu de 2006 a 2008 a função de vice-presidente. A partir de 2009, foi designada chefe da Divisão de Pesquisa e Divulgação da Fundação para a Memória de São Carlos. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: História do Brasil, Renovação Carismática Católica, Igreja Católica, Historiografia, História e Educação Patrimonial, História de São Carlos. A gente recebe a Leila aqui no programa Conexões, com muita honra, ela que faz parte da Fundação para a Memória de São Carlos, vem nos trazer o tema A História e o Lugar da Memória. Muito boa noite, Leila, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Denis, e você? Boa noite a todos, pessoal da rádio, pessoal da comunicação e pesquisa. Muito obrigado pelo convite. E estamos juntos em várias iniciativas, né? Essa é mais uma. Vamos fechar o ano com mais uma iniciativa nossa. E estou à disposição. Vamos que vamos. E hoje o papo é sobre história. História. O que seria de nós sem a história? Que, na verdade, é o registro das pegadas da humanidade durante a existência de tudo desse planeta, não é verdade? Então, hoje o papo é história. A história é o lugar da memória. Mas, antes de começarmos, como falamos para a Rádio WRB, a rádio que desperta a sua consciência e toca o seu coração, e a rádio só tem áudio, então eles não podem nos ouvir. E como esse é e sempre será um programa, uma produção do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB, em parceria com o canal Resistência Inclusiva, que fala de inclusão e acessibilidade do ser e do saber. Então, aqui a gente faz a nossa autodescrição para as pessoas que nos ouvem pela Rádio WRB e também que não podem nos ver, as pessoas com deficiência visuais. Então, eu quero que a nossa convidada comece com a autodescrição dela, depois eu faço a minha, que não mudou muito. Denis Alves continua bonita. Pois é. Então, eu sou uma mulher gorda, branca, eu tenho cabelo castanho claro, aloirado, enrolado na altura do queixo. Eu uso um óculos de armação rosa claro. E hoje eu estou usando uma blusa sem manga, estampada em preto, branco e cinza. Tá aí. Essa é a Leila Massarão. O Denis Albert continua um homem branco, de 46 anos de idade, no corpinho de 35. Tem o cabelo curto, tem o nariz um pouquinho avantajado, descendência de italiano, barba feita sempre. As minhas sobrancelhas são um pouco loiras. Hoje, falando de história, estou com uma camisa de história em quadrinhos, que é do Homem-Aranha, assim, uma camisa da Marvel, que é preta e branca, uma história em quadrinhos, hoje falando em história. Estou com um colar da Pedra da Lua, de uma Pedra da Lua, que é o meu colar. Atrás de mim tem um guarda-roupa preto e acima de mim, à direita, tem um filtro dos sonhos fornecidos aí por um dos nossos parceiros e apoiadores, o Lulu Tatu, a quem a gente agradece também, ao Gordinho Lanches, Academia Full Trainers. Tá bom? Muito obrigado ao Lulu Tatu aqui pelo filtro dos sonhos. Bom, então vamos saber com a nossa convidada de hoje a história e o lugar da memória. Eu pergunto a você que está nos assistindo, qual o lugar da sua memória, o lugar da sua história que você guarda na sua memória? Vamos saber com a Leila Massarão qual o lugar
que a história ocupa na memória de um povo, ou seriam as nossas memórias que constroem o lugar através da história que fica em nossas lembranças? Fique à vontade, Leila Massarão. Muito obrigado por ter Obrigada. vindo. Eu que agradeço o convite sempre. A gente precisa entender, quando a gente está falando história aqui, quando eu, Leila, historiadora, estou falando em história, eu estou falando da disciplina histórica, que é a ciência, é a área de conhecimento, é a construção mesmo, a pesquisa em história. Então, a memória é um dos elementos que a história com letra maiúscula, né, a disciplina, utiliza como recurso para construir esse registro histórico. Que a gente encontra nos livros, que a gente encontra em filme, que a gente encontra em documentário, que a gente encontra em palestra, que a gente encontra em vários lugares. A memória é um dos elementos que compõem essa construção. Só que a história, a memória, ela é muito importante para as pessoas, não só no que diz respeito a lembrar do seu próprio passado, mas ela te garante o que você vai lembrar, o que você vai esquecer, o que você vai valorizar, o que o grupo que você está inserido vai querer guardar e o que vai querer esquecer. A memória é um processo que é físico, né? A gente tem memória, né? Ou algumas pessoas têm pouca memória, mas as pessoas têm memória, né? É um processo físico de guardar informações, de rememorar informações, mas também é uma construção. Então, a gente escolhe o que vai lembrar, a gente escolhe o que vai esquecer, a gente até reinterpreta o que a gente está lembrando. É por isso que a história e a memória, elas não se confundem, mas elas estão muito próximas. A história, quando ela pega a memória de alguém, as lembranças de alguém, ela sabe que aquela pessoa construiu aquela memória. Ela esqueceu coisas, ela reinterpretou coisas. A gente tem uma mania de valorizar algumas coisas e jogar para debaixo do tapete outras, que é uma tendência natural das pessoas. Elas querem lembrar do próprio passado de uma maneira positiva, de uma maneira heróica e tudo mais. O que a história faz você lembra assim, mas existem outras coisas. E aí a gente abre essa memória. A gente coloca outros elementos que fazem com que esse cenário da memória se torne uma história. Tem outros elementos, tem outros personagens, tem outros... Até, às vezes, a gente questiona determinadas memórias. Então, a história e a memória, elas têm uma relação muito estreita. Mas elas não se confundem, de forma alguma. Elas não se confundem. Mas a história é muito importante na construção da memória das pessoas. E eu falei aqui, né? A gente constrói o que a gente quer lembrar. Mas, às vezes, o que a gente leu de história, o que a gente aprendeu de história, o que a gente se informou, também vai ter efeitos sobre as nossas memórias, né? Vai nos ajudar a lembrar daquilo pelo que a gente passou, né? Então, assim, a relação é sempre muito forte entre história e memória, né? Mas elas não são excludentes, de jeito nenhum. Muito interessante. Não teria algo em relação... Porque as memórias, elas trazem uma certa emoção. Mas a história também traz uma certa emoção no seu registro que fica guardada no nosso subconsciente, né? E o que seria de nós, né, Leila? O que seria da gente sem as nossas memórias, a nossa própria história, né? Porque tudo que a gente passou, tudo que a gente é hoje em dia é baseado no que a gente sabe, naquilo que a gente vivenciou, não é verdade? Exatamente. A memória é muito importante. O que a gente precisa só ter no horizonte é que ela nunca vai ser isenta. A gente nunca vai lembrar as coisas de uma maneira acadêmica, porque a gente não é assim. As nossas memórias pessoais, as nossas memórias da vivência, como você bem colocou, ela é muito particular, ela envolve sentimentos, ela envolve a sua experiência pessoal naquele evento, mas ela é muito importante, porque quando você escolhe
guardar na sua memória um evento, quando você escolhe guardar uma lembrança, aquilo tem valor, né? Ela tem valor. É por isso que a memória é tão importante para a história. Porque aquilo tem valor para a pessoa que está lembrando, ou que ela está rememorando, que ela está guardando na sua cabeça. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente não pode descartar as memórias porque elas são sentimentais. Não, elas são importantes, às vezes, até por conta disso. Porque as pessoas escolheram aquilo. Né? Ou elas foram compelidas, elas foram empurradas para guardar daquela forma aquela memória. Né? E elas são importantes, porque elas forjam até o como a gente vai interpretar a nossa vida, os eventos, os acontecimentos. A própria sociedade. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo pelas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa. Você está acompanhando o programa Conexões Especial com a convidada Leila Massarão, ela que veio falar sobre a história e o lugar da memória. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui no chat, que depois a Leila, com todo carinho, tenho certeza que vai responder para vocês, ou para mim ou para a Leila, né, alguma dúvida, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram enviadas do Diego Messias, lá do Grupo Comunicação e Pesquisa, e algumas minhas. Vamos começar com uma do Diego Messias. Ele pergunta aqui, a gente estava falando sobre o lugar da história na nossa memória, a importância da nossa história. E você, Leila, acha que a população em geral entende que é importante preservar a história, ou isso ainda não está claro para a maioria da população? A questão da história, como uma disciplina, ela é muito confundida com aquilo que a gente aprende na escola. Tem uma confusão em respeito disso. E o problema é que, por muito tempo, o jeito que se ensinou a história na escola foi bastante prejudicial, porque eles achavam que era só decorar evento e decorar data. Evento, data, evento, data. Não é isso. Na verdade, a história não é isso. O evento, a data daquele evento é só o começo do que você precisa aprender de história, né? Porque aquele evento, aconteceram várias coisas para chegar lá, e aquele evento vai gerar outro tanto de coisas. Então, na verdade, isso é história. Como essas coisas aconteceram, por que elas aconteceram, quem são as pessoas envolvidas nisso. Então, é muito recente as pessoas compreenderem que o conhecimento histórico é importante para ela entender por que ela é de tal jeito, por que ela vive de determinada forma, por que ela tem determinados interesses e não outros, por que ela está numa determinada camada social e não em outra, por que ela tem determinada cultura e não outra, né? Por que o vizinho é diferente dela, às vezes, né? Uma coisa muito próxima. Então, essa percepção de que a história diz quem nós somos hoje, que a história diz respeito a hoje. A gente estudou do passado, mas o que nos importa é o hoje. É muito recente. A maior parte das pessoas tem uma ideia um pouco ou ultrapassada, que é essa ideia da data e do evento, né, que você tem que ficar decorando data, ou é uma ideia que é muito preconceituosa no sentido de como a história questiona as coisas, às vezes a história desmente determinadas verdades, ela é subversiva, sabe? Ela é negativa, ela quer destruir as coisas. Então, existem muitos preconceitos em relação à história ainda. Mas esse é um processo que vem mudando. Não é rápido, não temos a ilusão de que vai ser rápido, mas hoje as pessoas começam a entender que elas podem, que a história é um contributo para elas se conhecerem, para elas valorizarem o que elas têm, ou mesmo para elas modificarem coisas que elas não aceitam hoje, que elas não gostam hoje, ou que elas estão presas hoje. Então, a história ela não é puramente destruidora, como muito se vende. Na verdade, ela questiona para melhorar. A gente não está questionando.
E não é para destruir alguma coisa ou para desfazer alguma coisa. Porque às vezes o desfazer é importante. Você quebra, como você bem falou, você quebra paradigmas. Você abre os olhos, às vezes, para coisas que estão ali na sua vista e você não percebe. Então, assim, é um processo. Eu acho que ainda estamos longe das pessoas entenderem plenamente por que a historiografia é importante, mas isso já mudou muito. Nós vivemos um período que isso já mudou muito. É claro que a gente sofre os efeitos colaterais também, porque existe muita... Na era da tecnologia, na era da comunicação sem fronteiras, tem muito telefone sem fio, tem muita fake news, tem muita manipulação de informação. Exatamente. Né? Então, aí que são os maus usos da história e da memória. Né? É onde entra aquela pergunta que eu quero te fazer agora, nesse momento, desculpa te interromper. Sim. Você concorda com a frase de que a história é contada pelos vencedores? Por isso, ela não pode ser, ela não é totalmente confiável nas suas mais nuances. Você que é historiadora pode falar. A questão da confiança é muito da forma como o trabalho é feito. Como aquela história contada, ela é pesquisada e apresentada. Mas por que a história... Por muito tempo, a história foi a história dos vencedores mesmo. Porque são os vencedores que têm condições de manter seus registros, de levar à frente as suas histórias, quem tem condições de divulgar suas histórias, né, tem espaço para isso. Então, por muito tempo, realmente, a história era dos vencedores, ou dos dominadores, aí você interpreta como quiser. Mas há muito tempo a historiografia já falou, não é possível você fazer isso. Porque para aquele cara ser o vencedor, alguém foi o perdedor. Para aquele cara ser o dominante, tem que ter um dominado. Senão ele não é dominante de nada, senão ele não é líder de nada, senão ele não é o ganhador de nada. E nesse processo a gente começou a trazer outras pessoas para frente da história. Né? Não é um trabalho fácil, porque a maior parte, quando a pessoa está numa posição subalterna, de vencido, de submetido, ele não tem voz. Às vezes, os registros que ele deixa são muito vagos, são muito poucos. Às vezes, para o historiador, às vezes ele tem que chegar indiretamente nessas pessoas ou nesses eventos, nessas instituições, porque elas foram silenciadas de alguma forma. Elas há uma tendência de, quando alguma coisa é dominada, que o dominador a silencie, ou faça ela desaparecer de alguma forma. Né? Você tira a humanidade dela, né? Você desaparece com ela. Então, é muito complicado. Então, quando a gente estuda historiografia, e hoje isso mudou bastante, a gente tenta trazer as outras vozes. Não adianta eu falar, quando você falar de grandes guerras, você fica falando dos generais. A gente aprendeu isso há mais de 100 anos. Porque quem foi para a frente de batalha não foi general. Já dizia Renato Russo, eles estão atrás da mesa com o cu na mão. Eles não estão no campo de batalha. Então, assim, como que eu vou falar de uma história de guerra, que eles gostam tanto de falar, os tradicionalistas, e não falar de soldado? E não falar de população civil atingida? Entendeu? Então, assim, é um trabalho que é sempre em construção. Porque mesmo os vencedores, eles vão esconder aquilo que eles não querem que a gente veja. Então, nem sempre a gente vai ter a história inteira. Aí é que entra o trabalho do historiador. O historiador é, antes de tudo, um xereta. Ele vai ler tudo que ele puder, ele vai procurar tudo que ele puder no detalhe. Porque, às vezes, é onde não estamos esperando que está a informação. Ela não é óbvia. O historiador de hoje não seria um desvendador de registros históricos apócrifos? Estou fazendo aqui dando uma referência, né? Fazendo uma referência com os livros apócrifos que
foram tirados aí dos evangelhos. Existe isso no meio da história, registros históricos apócrifos, que são comumente, não são comumente aceitos como um registro histórico, sei lá, aceitável? Hoje mudou. Antigamente, existiria o que você está chamando de documento apócrifo. Porque até o começo do século XX, né? Até o começo do século XX, os únicos documentos que eram aceitos eram os oficiais, os produzidos pelo Estado, os produzidos pela Igreja. Fora disso, não eram documentos considerados, que é o que a gente podia chamar, entre aspas, de apócrifos, que é o que a gente começa a recuperar hoje, que são as cartas pessoais, os livros particulares, a cultura material. A cultura material hoje é super importante, porque você tem, por exemplo, comunidades que não sabiam ler e escrever. Eles se comunicavam de outras formas. Então, você tem que procurar outros registros, entendeu? Não é mais só o que o Estado coloca no papel, né? Então, o historiador hoje, para ele trabalhar, ele tem que estar apto a olhar esses diferentes tipos de documento, com diferentes tipos de linguagem, para conseguir captar um cenário um pouco mais consistente do que ele está pesquisando. Porque senão ele fica muito restrito. Mesmo o documento do Estado. O documento do Estado, ele é produzido com um objetivo, por um determinado grupo de pessoas, para com um determinado tipo de informação. Ele é bem fechado. Então, assim, você não tem tanta informação... você não tem informação variada no documento do Estado. Só vai ter aquilo que o Estado produziu. Para você escapar dele e ter mais visão das coisas, você tem que começar a cruzar documento. Aí você começa a cruzar as informações. Vai cruzando, e é onde você chega. Que é, por exemplo, quando o pessoal estuda... Teve uma época que foi muito comum estudar séries documentais. Então, um monte de, por exemplo, de certidões de nascimento de um período muito longo. São séries documentais. O que as pessoas procuram lá? As pessoas registravam. O que tem no registro? Tem o nome do pai, lugar que nasceu, quem registrou. Tá. Aí, quando eles colocam aquilo em números, eles vão ver, gente, tem mais gente de um tipo aqui sendo registrado, mas não aparece esse outro tipo de gente que a gente sabe que existe. E é aí que você começa a tentar procurar. Então, assim, o documento do Estado não é infalível. Ele não é total. E nunca foi. E nunca vai ser. Então, é aí que a gente começa a tentar procurar outras fontes e tudo mais. Então, assim, por muito tempo foi uma história oficial, contada de cima para baixo? Foi, muito, muito, muito. Mas hoje não cabe mais. Não cabe mais. Inclusive porque as pessoas começaram a ter noção de si mesmas. Esses grupos que são considerados marginais, minoritários, tal, hoje eles lutam mais por uma consciência de si. Então, a historiografia não pode fazer o contrário disso. Inclusive, ela contribui nesse processo da consciência desse grupo, de subsidiar a existência desses grupos, os valores deles, as ideias, as transformações no tempo e tudo mais. Né? Mas não é um processo tão novo, quer dizer, não é um processo tão velho, na verdade. Essas transformações historiográficas, por exemplo, eu falo aqui que no começo do século XX era uma história tradicional, mas se você for para o interior do Brasil e pesquisar um historiador de cidade, que é aquele que não está muito atualizado, ele vai escrever história do coronel, do político, das elites. Sim. Porque ainda está parado. Então, essa nova historiografia ainda não chegou lá. Então, é um processo ainda que está muito caminhando ainda. A historiografia mais atual, ela não chegou em todos os lugares ainda, não. Mesmo com tanta informação que a gente tem hoje. As redes de informação e tal. Fora que as pessoas, às vezes, não querem ver, né? Elas não gostam muito. Porque nem sempre é bonito o que a gente tem para mostrar. A verdade, muitas vezes, dói.
Infelizmente, a história não é contada somente em Mar de Rosas. A história tem muita coisa que, infelizmente, as pessoas ainda não conhecem, mas a Fundação Pro Memória de São Carlos, que está fazendo um trabalho magnífico com você, fazendo parte aí, né, como historiadora. Estamos acabando o ano de 2022, ano que vem é 2023, Fundação Pro Memória de São Carlos, a fundação que é pública, a qual eu, Denis Albert, o canal Resistência Inclusiva, o Grupo Comunicação e Pesquisa, a Rádio WRB, todos nós apoiamos por serem agentes de transformação da sociedade através da informação e do conhecimento. Está aí, Fundação Pro Memória de São Carlos, ano que vem, 2023, completa 30 anos de história da Fundação Pro Memória de São Carlos. Leila Massarão, nossa convidada, está há 18 anos integrando o corpo da Fundação Pro Memória de São Carlos na organização do acervo. Fazendo uma retrospectiva, Leila Massarão, qual o balanço que você faz nesse período que você esteve na Fundação, está na Fundação Pro Memória de São Carlos, aí no caso na área de pesquisa e divulgação e também no registro dos acervos, quais os avanços nas pesquisas e na organização dos acervos históricos aí no período em que você está junto na Fundação Pro Memória de São Carlos, Leila Massarão. A Pro Memória, ela nasce, quando ela é criada lá em 93, ela é criada como um arquivo. Então, ela nasceu para reunir esses acervos que estavam espalhados pela cidade. Muitos deles estavam sendo destruídos pelo tempo, pelo mau manuseio, pelo desinteresse, né? Então, quando a Fundação Pro Memória é criada, eles estavam pensando em salvaguardar esses documentos. Criar um arquivo que fosse um arquivo público histórico, que salvasse essa documentação, tanto da iniciativa pública quanto da privada, o que fosse que eles conseguissem reunir. Então, por muito tempo, e eu acho que assim, por pelo menos os primeiros 15 anos de história da Fundação Pro Memória, ela esteve muito concentrada nessa questão da reunião dessa documentação, do tratamento dessa documentação, da guarda mesmo, sabe? De reunir, cuidar, guardar essa documentação. Mas, dos anos 2000 para cá, o trabalho da Pro Memória se ampliou. Porque daí ela vai começar a trabalhar não só com esse acervo que era documental, esse acervo arquivístico, mas ela parte para duas outras posições, que é cuidar do patrimônio da cidade, principalmente patrimônio construído da cidade, que no interior de São Paulo muito já foi destruído, são poucas as cidades que mantêm o seu patrimônio construído. E, por outro, a pesquisa sobre a história da cidade. Porque, afinal de contas, aquela documentação estava toda lá, aquele material estava todo lá. Então, a gente tinha que trabalhá-lo, a gente tinha que pesquisá-lo e levar para a população de São Carlos as histórias que estão sendo contadas nessa documentação. Então, daí a Pro Memória, nos próximos 15 anos, digamos assim, não que ela tenha deixado de trabalhar seus arquivos, ela vai investir nisso. Por um lado, na questão do patrimônio, e por outro, na questão da história local. Né? E aí que a gente começa a produzir livro, produzir exposição, criar políticas públicas de proteção do patrimônio. Então, aí, esses próximos 15 anos, digamos assim, são bastante significativos para a Pro Memória, porque é quando ela se consolida como uma instituição de preservação da história, da memória e do patrimônio de São Carlos. Ela consolida isso. Então, os 30 anos que a gente faz agora, na verdade, são exatamente isso. Nós mostramos esse processo de como nós chegamos até aqui como uma instituição que se consolida. E é reconhecida por outras instituições que são parceiras, que são irmãs. Nós somos reconhecidos por instituições educacionais importantes, como as universidades, pelo trabalho que a gente desenvolve. Hoje, nós temos parcerias tanto nacionais quanto internacionais nesse trabalho. Então, assim, a Pro Memória, o trabalho desenvolvido pelos seus profissionais,
os 30 anos são a culminância de um processo bastante vitorioso, num país que não valoriza de uma maneira consistente sua história, seu patrimônio, o trabalho científico, né? Nós estamos vendo os horrores dos últimos tempos, a desvalorização da ciência. Então, assim, nós somos bastante resistentes nesse ponto, e às vezes as pessoas falam, mas é uma instituição pequena, as pessoas não conhecem, mas, gente, o trabalho numa situação tão geral, tão complicada, nós avançamos bastante. É claro, eu gostaria de ter avançado muito mais. A gente ainda tem pelo menos mais 30 anos de avanço pela frente, se tudo der certo. Mas houve uma evolução, sim, inclusive no que diz respeito a São Carlos, tanto que hoje o trabalho da Promemória é reconhecido por outras cidades, por instituições nacionais, por instituições internacionais, por outras cidades que querem ter um modelo como o nosso. Então, a Promemória, sim, ela alcançou um patamar bastante interessante nesses 30 anos, graças a um trabalho que é muito sério e muito profissional. Isso eu acho que é uma coisa importante de dizer, que o que a Promemória faz, onde ela chegou, ela deve muito à formação, à preocupação de constituir um corpo técnico. O que é um corpo técnico? Pessoas que são formadas e especializadas nas suas áreas e trabalham com isso, entendeu? Elas estão investindo o seu conhecimento dentro da instituição, né? Não é como, infelizmente, acontece em muitas cidades do interior, que, por exemplo, quando você tem um arquivo, você tem um museu, você tem... você coloca uma pessoa lá para cuidar da portaria, né? Você coloca a pessoa para cuidar da portaria... Tem um olhar multidisciplinar. Tem um olhar multidisciplinar. Sim, isso não é comum. Por isso que eu falo que a Promemória ela é bem diferenciada nesse aspecto. Porque você não vai encontrar uma equipe de trabalho com historiador, arquiteto, museólogo, arquivista, documentalista, em qualquer lugar. Talvez nos grandes centros, nas grandes instituições. Então, assim, o trabalho da Promemória precisa ser reconhecido pelo investimento que fez numa formação profissional mesmo, num corpo técnico profissional que trabalha ali dentro. Né? Talvez por isso que a gente tenha conseguido mexer tanto com a história. A gente não conta mais a história que se escreveu nos anos 1950 e ninguém nunca mais mexeu. Quando a Promemória começa a trabalhar, ela vai mexer nessa história. E aí ela começa a contar a história de São Carlos de maneiras diferentes. Agentes de transformação da sociedade através da informação e do conhecimento. Essa é a Fundação Promemória de São Carlos, que as pessoas, você que está assistindo, aí você estava acompanhando, você que está acompanhando pela Rádio WRB, a gente estava aqui, enquanto a Leila Massarão estava falando, Diego Messias, que está no comando da nave, estava passando o site da Fundação Promemória de São Carlos, lá os registros documentais escritos, registros físicos arquitetônicos e registros históricos, como a Leila Massarão falou, de acontecimentos históricos, né? São as 3 formas de registros aí. Então, a gente vai para os intervalos da Rádio WRB e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexões Especial, hoje, recebendo a convidada Leila Massarão, lá na Fundação Promemória de São Carlos, nos trazendo aqui, falando sobre o tema A História e o Lugar da Memória. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com o programa Conexões. E estamos de volta com o programa Conexões, hoje com a convidada Leila Massarão, ela que é historiadora lá de São Carlos, nossa convidada aqui, nossa parceira, com muito orgulho, com muita honra que a gente a recebe aqui, para falar um pouquinho de história. Hoje, a história e o lugar da memória. Leila Massarão, antes dos nossos intervalos na Rádio WRB, estava falando sobre os 30 anos do ano que vem, que a Fundação Promemória de São Carlos vai completar, e a importância do registro histórico do acervo através do trabalho que ela realiza na Fundação Promemória de São Carlos. Agora a gente quer saber do processo
de digitalização de acervos. Como o processo de digitalização dos acervos garante não apenas a sobrevida deste material, ele abre também um leque de oportunidades para um acesso mais abrangente. Comente sobre a importância dessa digitalização. Como digitalizar? Lógico, os documentos escritos, como digitalizar as arquiteturas e a história do povo falada. Então, a questão da digitalização de documentos, principalmente quando a gente trata de documentos antigos, vamos começar por aí, a questão dos documentos antigos. A base, principalmente, é papel, né? Normalmente é papel, tipos diferentes de papel. Então, ele exige um trabalho bastante exaustivo. Não é só você chegar lá, escanear e acabou. Nós não podemos fazer isso. Existe a base de papel, principalmente, ela é bastante frágil, né? Então, você tem que fazer um tratamento todo com essa documentação de limpeza, de manutenção, de como guardar, em que temperatura, com que tipo de invólucro, para que esse material físico não se perca. Esse é o primeiro ponto. Tem que garantir que ele vai sobreviver. Quando você vai passar por um processo de digitalização, aí é outro problema. Não é qualquer tipo de máquina, não é qualquer tipo de luz de máquina que você pode usar, né? O manuseio tem que ser muito específico, porque você não pode simplesmente tacar a mão num documento, porque a gordura da sua mão pode causar um estrago tremendo. Então, assim, todo esse trabalho, ele é muito mais lento do que nós gostaríamos. Exatamente porque ele exige muito cuidado. E por exigir muito cuidado, ele é muito caro. Hoje, a digitalização de documentos é passível de ser feita quando a gente, por exemplo, consegue projetos financiados, quando a gente consegue prêmios, quando a gente consegue alguma parceria que envolva bastante recurso, né? Porque é bastante caro e bastante trabalhoso a digitalização de documentos. E existe ainda, eu acho que talvez um arquivista saiba falar isso melhor do que eu, mas eu noto que há uma questão que é bastante preocupante, que nós vamos digitalizar esse material, ele vai ter uma base digital, né, virtual, digamos assim, mas quanto a base digital vai ser segura, viável, fácil de manter e tudo mais, porque a tecnologia também avança muito rápido, né? Então, não adianta eu criar um corpo de documentos digitalizados se eu não tiver uma boa base de dados para guardar. Se eu não tiver uma boa base para guardar, uma boa base de dados para pesquisar, né? E a garantia de seguranças, para que esse material não seja roubado, não seja hackeado, não seja embaralhado por bugs tecnológicos. Então, esse processo da digitalização, por mais que ele seja, num primeiro momento, você olha e fala, não, esse é o nosso saída para a preservação, ele ainda tem muitas questões a serem resolvidas. Né? Há várias questões que a gente ainda tem que discutir na digitalização de documentos. Por conta disso, porque a questão da guarda, da segurança, entendeu? Então, assim, é um processo que ainda está em andamento. Parece que é muito, muito simples, muito moderno, mas ele também impõe muitas questões. No caso do patrimônio material, é interessante um projeto que a gente está fazendo agora, que é junto com a Universidade de com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, e a Sapienza, que é a Universidade de Roma, né? Nós temos uma parceria com eles, com os italianos e com a USP, para fazer, por exemplo, a gente já fez um primeiro escaneamento do prédio da estação. O prédio da estação foi todo escaneado em 3D, para que nós possamos ter plantas mais seguras, o desenho mais fiel do prédio da estação. Porque, por exemplo, nós nunca encontramos nos documentos históricos as plantas do prédio, por exemplo. As plantas dos prédios sumiram, a gente não acha essa documentação. Então, hoje, para a gente poder desenhá-la, a gente tem muitas limitações que agora a tecnologia 3D, de escaneamento 3D, vai nos possibilitar acessar esse prédio. Ter muito mais informação desse prédio, de como ele foi construído, das técnicas de construção utilizadas. Então, assim,
é um outro uso de tecnologia que é bastante importante no estudo da história e do patrimônio, né? E que também nos abre muitas portas, porque aí você não precisa necessariamente acessar fisicamente o prédio para ter informações sobre ele. Nós vamos conseguir ter informações dele numa plataforma digital, com as informações ali, um escaneamento que também é feito por arquitetos, não é um escaneamento. Eu não vou tirar foto dele com Não é xerox, né? A turma acha que pega o documento, vai lá tirar um raio-x. Não, né? Não vai escanear, não. Não é de É assim, não, né? Inclusive porque a base, né? A base é diferente. Então, assim, hoje a tecnologia é uma ferramenta super importante nesse aspecto. Mas ela ainda impõe vários desafios para a gente. Ainda tem muita coisa que a gente vai precisar aprender a lidar para que sirva, né, a preservação documental, histórica, material, que esteja acessível e que não se perca. Existe uma discussão que era muito absurda, que é mais das documentações mais recentes, que falava assim, mas se digitalizar, você pode descartar o físico. Você não Como pode assim? descartar o físico. Exatamente. Não pode. Tem gente que tem um pouco dessa mentalidade. E não pode. Porque se você descartar o físico, quem te garante que a base digital vai continuar sendo segura? Que não vai acontecer um bug do milênio? Né? Lembra do drama do bug do milênio? É verdade, sim, sim. E aí você perde essa informação. Fora que a questão da base do papel também é registro histórico. Em determinado período, os livros de registro, era que nem o livro que o Diego acabou de mostrar agora, ele é um livro que ele tem 1 metro por 1,5 metro. É um livro gigantesco de registro. E isso também é histórico. Né? A base, o papel também é histórico. O jeito que desenhou, que papel que usou, que caneta que usou, que métrica que usou, tudo é registro, né? Ali a imagem voltou. O pessoal que está vendo, ele está mostrando as imagens de um documento que a gente recebeu em doação, que é um livro de plantas, e ele é gigante. Isso tudo está lá no site da Fundação para a Memória de São Carlos, né, Lei? Essa matéria, assim, foi essa semana que eles doaram esse material, foi oficializada a doação desse material. Agora, ele precisa passar tanto por um restauro, né? A peça, o livro precisa ser restaurado, quanto vai ser necessário depois fazer um escaneamento desse material para ele ficar acessível. Porque o livro em si é muito frágil, a gente não pode deixar ficar manuseando, mesmo que restaure, entendeu? Na sua opinião, qual o objeto, qual o documento, qual o livro mais raro, de mais importância, que passou pela sua mão ou tem aí presente no Museu de São Carlos ou na Fundação para a Memória? Qual o artigo ou documento ou livro ou arquitetura? Vamos colocar arquitetura também no meio? Na verdade, cada um mais importante. Cada um desses qual mais importante? Tem um. Cada um desses então, vai lá, os mais importantes, dos documentos, da arquitetura e da história. Uma das coisas mais interessantes que eu já vi, não que seja assim, ele é mais importante em relação aos outros, mas é que é um dos documentos mais interessantes que eu já vi aqui, são os livros do cemitério. Os livros do cemitério são uma das coisas mais interessantes que eu já vi. São livros gigantes também, né? Eles são gigantes, assim. E registra onde a pessoa está. É o registro mesmo, onde a pessoa está enterrada, quem é a pessoa, onde ela está enterrada e tal. E se ela perder. É fantástico o documento, porque ele traz tanta informação que você não dimensiona no primeiro momento. Ele é muito interessante, esse documento. Esse é um documento que eu acho bastante interessante, que é um documento do arquivo, por exemplo. O museu ele tem várias peças de vários momentos diferentes, mas, por exemplo, deixa eu pensar. Olha, é difícil a gente pensar num objeto do museu. Tem alguma peça mal assombrada, que tem alguma mística, alguma peça que a galera fala, não, essa peça aí tem uma maldição da tumba do faraó. Olha, tem umas então, peças, se você pegar, vai vir o Preto Velho de São Carlos e vai te pegar se você for no museu lá e tocar nessa peça. Não tem, né? Místico assim, não, né? Nenhuma peça amaldiçoada, mas a gente tem uma peça lá
que ela tem um valor sentimental. Em São Carlos, se acontecer alguma coisa com ela, vai haver uma revolução, que é a carruagem, que nem é uma carruagem original, é uma réplica da carruagem que Dom Pedro andou na cidade de São Carlos, no século XIX. É uma réplica. Mas as pessoas são apaixonadas naquela peça. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Olha ela aí. Diego Ela é tá uma mostrando réplica, aí na tela. mas mesmo assim as pessoas têm muito apego, tanto que ela se tornou o símbolo do Museu de São Carlos, né? O símbolozinho do Museu de São Carlos é a carruagem. Porque as pessoas têm muito apreço, têm uma relação emocional mesmo, sentimental com essa peça. E no que diz respeito à arquitetura, o prédio da estação é, sem dúvida nenhuma, talvez um dos prédios mais importantes da cidade. Talvez o arquiteto te fale outra coisa. Mas, historicamente, na minha visão, o prédio da estação é extremamente importante. Como exemplar arquitetura. Olha lá o símbolo do Museu de São Carlos. Sim, ela O prédio da estação, não só pela sua arquitetura, que é fantástica, né? A história arquitetônica dele, mas o que significou ter uma estação, o que essa estação o impacto que ela teve na formação da cidade, né? Ou do processo, o primeiro grande desenvolvimento da cidade de São Carlos. O que ela significou culturalmente, socialmente, a quantidade de pessoas, de tecnologias, de cultura que chegou através dela. Então, o prédio da estação, ele reúne valores materiais e imateriais muito, muito relevantes. Talvez hoje seja, no meu entender, um dos prédios mais importantes do estado. Né? Existem outros que são bastante relevantes, mas o prédio da estação ele tem um plus, digamos assim. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pelas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa, e lógico, estarão nos ouvindo pela Rádio WRB. Você está acompanhando hoje o programa Conexões Especial com a convidada Leila Massarão, ela que é historiadora, veio falar sobre a história e o lugar da memória. Qual é o lugar da sua história que você guarda na memória? Leila Massarão, mais uma pergunta do Diego Messias. Quais foram as maiores conquistas que a Fundação Pro Memória de São Carlos alcançou ao longo desses anos, com você fazendo parte do quadro de funcionários? Vamos eleger uma, vai? Uma das maiores vitórias que vocês conseguiram aí, com você fazendo parte do corpo da Fundação Pro Memória de São Carlos à frente das pesquisas. Tá, existe um evento até que é interessante. Por muito tempo, as pessoas não compreenderam o trabalho da Promemória. O que a gente fazia? Existe muito... Como existe a desinformação, existe o menosprezo em relação ao trabalho que a gente desenvolve, né? E é muito comum que em mudanças de governo, em transformações do gênero, instituições como as nossas sejam descartadas. Isso é muito comum, infelizmente, é muito comum. E existiam momentos na história da Fundação Pro Memória em que nós estivemos muito arriscados de ver todo o nosso trabalho ser descartado porque havia uma incompreensão da gestão e tal com o que era o nosso trabalho, qual era a importância do que a gente fazia e do que a gente contribuía. E nós tivemos uma luta que foi praticamente um ano trabalhando no processo de divulgação e de comunicação para mostrar, primeiro, para a população o que a gente fazia, mostrar como a gente tinha importância para aquela sociedade e trazer os nossos parceiros para o nosso lado para nos apoiar nesse processo. Então, assim, foi um trabalho bastante exaustivo. Eu lembro que foi uma época bastante difícil. Nós, funcionários de carreira, trabalhamos muito nesse sentido, de pôr em evidência tudo o que a gente fazia para mostrar que a Promemória, sim, tem um papel social importante, ela é uma instituição séria e o que ela produz é um contributo importante para São Carlos, né? Tanto que desse processo, que foi, por um lado, foi bastante desgastante, bastante preocupante,
saiu um reconhecimento da instituição. A partir desse momento, eu posso dizer que a gente começou a aparecer muito mais. As pessoas começaram a nos conhecer mais, houve um envolvimento muito maior. Foi muito, muito pesado e muito negativo no sentido dos riscos que a instituição correu, sim. Mas, por outro lado, também serviu para mostrar que, sim, as pessoas têm interesse. Quando elas entendem o que a gente faz, quando elas conhecem o que a gente faz, elas valorizam o que a gente faz, o que a gente produz. Né? Eu acho que esse foi, talvez, o momento mais relevante nesses 30 anos, porque a gente nunca esteve tão ameaçado de ver nosso trabalho ser descartado, né? Então, eu acho que foi bastante importante nesse sentido, né? O que a gente investiu como profissionais, como técnicos, como conscientes do papel da instituição na sociedade. Reconhecimento não tem preço. Não. E também não é fácil, viu, gente? Não é fácil, é um processo, principalmente em instituições que não são muito imediatistas, entendeu? A gente não está gerando emprego ou, sei lá, gerando saneamento. Trazendo milhões. Essas coisas imediatas. Milhões. A gente trabalha em outra dimensão. Então, assim, às vezes é um trabalho que não é tão rápido e não tão visível. Então, aí aqui a gente precisa trabalhar, a gente precisou trabalhar ainda mais para superar esse momento. Você veja, né? A gente tem que se reafirmar a importância de se registrar a história, os acontecimentos. Um povo que não tem história não sabe do seu presente e nunca vai conseguir projetar o seu futuro. Não, porque ela vai cometer os mesmos erros N vezes. Não é verdade? Infelizmente... A gente já comete normalmente. Quando não sabe, então... Quando não sabe, então, infelizmente, essa é um dos grandes maus que, pelo menos, a gente vê em boa parte da humanidade, na verdade, mundial, na verdade. Eu ia falar a nível de Brasil, né? Porque o Brasil, infelizmente, também... No Brasil não é exclusividade, né? Infelizmente. E ter que se reafirmar, Leila, sinceramente, para vocês terem que ser reconhecido uma coisa que teria que ser espontânea do poder público, espontânea, né, das pessoas que estão aí no controle das informações, como a gente falou anteriormente. Então, é muito triste quando acontece isso, não é verdade? É bastante pesado, mas faz parte também das lutas diárias da história e do patrimônio. Dias de luta, dias de glória. Está aí, Fundação Pro Memória de São Carlos hoje. Ano que vem, 30 anos de Fundação Pro Memória de São Carlos. Está aí para todos vocês. Vão lá, www.fundaçãopromemória-de-são-carlos.com.br. Acessa lá. Acho que o Diego vai deixar aí na descrição os links da Fundação Pro Memória, que está lá no TikTok, está no site, está no Facebook, está no YouTube, onde tem palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, que é magnífico palestra. Você quer falar um pouquinho, você como apresentadora oficial do Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, além de estar envolvida diretamente aí com o trabalho histórico da Fundação, como está sendo para você apresentar lá o programa do Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos? Eu sei que uma dica, pelo menos, você pegou aqui da gente, que é a autodescrição para as pessoas da rádio, para as pessoas com deficiência visual. Você também faz lá. Como é que está sendo para você lá o Palestras Fundação? O Palestras Fundação Pro Memória, na verdade, ele surgiu no contexto da pandemia. Na verdade, a pandemia, ela nos botou numa situação que a gente que teve que se reinventar em vários aspectos. Né? A gente tinha limitação do que era uma limitação de trabalho, uma limitação de contato com a cidade. Então, assim, a gente tinha que reinventar uma forma de acessar as pessoas, de levar informações para as pessoas. E nesse contexto, a gente resolveu fazer o Palestras. A gente sabe que a pandemia fez um impacto muito grande em várias iniciativas. As lives se tornaram um meio de comunicação, os podcasts, as lives, se tornaram bastante importantes na interlocução.
com os públicos mais diversos e tudo mais. Então, quando a gente começou nesse sentido. Olha, a gente não está conseguindo trabalhar tão diretamente com as pessoas, bem, nós vamos usar as mídias para fazer isso. É claro que inicialmente a gente nem tem, inicialmente você não tem grandes inserções de público e tudo mais, mas nós notamos que a gente se tornou uma fonte de pesquisa. O Palestras de São Carlos, ele acabou se tornando uma referência. As pessoas procuram as nossas palestras no YouTube para se informar, para ter dados. É uma aula. É uma aula. Exato. Ela fica disponível para as pessoas. Então, foi bastante interessante. É meio que a gente atirou no que viu e acertou no que não viu. Porque vamos combinar que esse negócio foi bem mambembe. A gente se arriscou, né? Porque, num primeiro momento, você não tem grandes investimentos, era um tiro no escuro, mas que deu muito certo. Nós temos mais de 1 ano de palestras, né? Posteriormente, Comunicação e Pesquisa veio ser parceiro da gente, né? Nesse processo, o que eu agradeço bastante, porque isso ajudou também a alavancar não só o Palestras, mas a visibilidade posterior do Palestras de São Carlos, né? Então, assim, a Palestra da Fundação Pro Memória. Então, é um tipo de base, é um tipo de plataforma que foi bastante positivo. E hoje a gente vê que cada vez está ficando mais positivo, né? Hoje a gente tem um trabalho mais sistematizado, eu até repito, a gente tem que agradecer a parceria com Comunicação e Pesquisa, né, com o Diego, que isso ajudou bastante nesse processo de um refinamento da parte técnica, né? E da divulgação, de como isso foi crescendo. Então, o Palestras, ele se tornou bastante atrativo para as pessoas, né? Então, os últimos palestras teve um público significativo, mais do que a gente normalmente tinha numa transmissão ao vivo, e de uma busca posterior cada vez maior, né? Na próxima terça-feira, a gente tem a última palestra desse ano, no dia 20, né? Que é na próxima terça-feira, a gente vai fazer a última palestra desse ano, que é o professor mestre também, o João Paulo. Ele aí, ó. João Pedro é João Paulo. O João Paulo é outro bolsista. O João Pedro, ele foi nosso bolsista na Fundação Pro Memória. Ele tem vários trabalhos com a gente lá. É uma pessoa bastante capacitada naquilo que faz. E o interessante é que ele é sociólogo, né, com mestrado em sociologia, e hoje foi para a área de informática. Ele trabalha com outra coisa que não tem mais nada a ver. Mas o que ele faz? Ele usa a área de informática, né? Ele está se formando nessa área, mas para aplicá-la às ciências humanas. Que a tecnologia seja usada na difusão do conhecimento das ciências humanas. Então, o trabalho do João Pedro é muito, muito interessante. E a gente fez um trabalho na Promemória, em conjunto, ele como voluntário, ele não era bolsista, ele era voluntário. Trabalhar com os distritos de São Carlos. Porque não existe só o centro urbano, né? Existem os distritos que ficam lá na área rural, que ninguém quase fala, mas que tem uma história muito interessante, tem um papel importante na história da cidade. Então, a gente vai falar desses distritos. Inclusive, eles aniversariam todos em dezembro. Então, Água Vermelha faz aniversário dia 24 de dezembro e Santa Eudóxia, um dos reconhecimentos dela de Distrito de Paz, eu acho, também é de dezembro. Então, a gente aproveitou, vamos falar dos distritos agora, e a gente sabe que tem muita gente interessada nesse assunto. Né? As pessoas dos distritos têm um patriotismo em relação aos distritos. Sim, não, aqui em Taubaté, 80% do território da cidade é rural. As pessoas têm uma noção enganosa de que, São Carlos é aquele centro. Nada, filho, ali é 10%. É um pedaço 15%, 20%. É um pedacinho só. O restante, tudo é que vem a cidade. Parabéns pelo seu trabalho na Fundação Pro Memória de São Carlos, no Palestras. Você é uma apresentadora sensacional. Eu também aprendo com você, pode ter certeza. Cada vez que você apresenta,
Cada vez que você apresenta palestras e traz o convidado, eu aprendo não somente com você, mas com os convidados, que eu vou te contar, são convidados de peso, vale a pena conferir, vai lá no canal do YouTube da Fundação Pro Memória de São Carlos, se você curte história, se você curte informação, se você gosta de conhecimento, aqui é o lugar onde você vai buscar isso, meu parceiro, vai beber direto da fonte aqui, com a apresentadora Leila Massarão e os convidados do Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos. Leila Massarão, analisando toda essa história sua de hoje, quais os projetos para o ano que vem, para o futuro da Fundação Pro Memória de São Carlos? Você já falou um pouquinho, Fundação Pro Memória ao ano que vem completa 30 anos de existência, e para os parceiros que contribuíram e vão contribuir, lógico, para a Fundação, para o Palestras e para a história aí de São Carlos. Então, as comemorações mesmo dos 30 anos vão até julho, né? Porque o nosso aniversário é 12 de julho. Então, para esse momento, nós temos vários projetos que vão ser entregues à população, né? Projetos importantes. A gente tem uma grande exposição que a gente quer trabalhar com os registros fotográficos antigos e atuais de São Carlos. Então, projeto fotográfico grande, que a gente sabe que as pessoas têm muita identificação com isso, que é a questão da imagem, né, da cidade, e a gente vai trabalhar um pouco isso nessa questão das transformações da cidade. A gente tem algumas publicações a serem lançadas agora nesse período, né? A gente está lançando, no começo de janeiro, a gente deve lançar o Calendário das Memórias São Carlenses, que é um livro comemorativo escrito pelo Cirilo Braga e eu, trazendo alguns eventos sobre São Carlos, né? Ele é quase um guia, um manual, na verdade. A gente tem alguns trabalhos do Júlio Osso em relação à história do cinema na cidade, né? Que é um projeto que está em andamento, que também vai ter uma culminância no primeiro semestre. Enfim, nós temos vários projetos que vão culminar nesse momento, né? Fora os trabalhos que são feitos sistematicamente. A gente tem um projeto com a Sapienza e a USP, que para 2024 vai redundar tanto numa publicação quanto numa exposição. Nós estamos fazendo um investimento significativo na identidade da instituição e trabalhar o espaço da estação para que ele fique cada vez mais acessível, cada vez mais inteligível para quem visita, né? Então, tem vários projetos nesse sentido sendo desenvolvidos, que devem acontecer agora no próximo semestre, na verdade. Então, assim, há uma previsão da gente conseguir reabrir o Museu de São Carlos, que infelizmente ficou fechado na pandemia, e agora a gente tendo que mexer fisicamente nele, né? E é um prédio tombado, então as obras não são rápidas nem fáceis, mas a gente pretende ver se reabre o museu agora o mais rápido possível, no começo de 23. Enfim, tem vários projetos em andamento, todos vão meio que culminar nesse momento, já encaminhando outros para 24, né? Que 24 também vai ser um ano importante, que é o ano que a Estação Ferroviária de São Carlos vai fazer 140 anos. Então, também é um momento que a gente vai querer marcar, né? Que é bastante importante. Eu já falei aqui quanto é importante a estação ferroviária, né? E a sua história. Sim. Então, assim, tem vários projetos em andamento, né? As coisas estão acontecendo todos ao mesmo tempo, e as culminâncias devem ser agora, no primeiro semestre, com certeza. Sim, acompanhe lá no site da Fundação Pro Memória de São Carlos, acompanhe no Facebook, na página da Fundação Pro Memória de São Carlos, inclusive lá onde sobe os artigos do nosso amigo sociólogo, pesquisador em comunicação, editor e administrador de nossas plataformas de conteúdo. Você falou muito bem aí anteriormente, a ajuda do Diego Messias, do Grupo Comunicação e Pesquisa, nos dá esse apoio, né, esse trampolim para que a gente consiga realizar esse trabalho com mais eficácia, com mais ênfase, né, para que a gente, né, consiga abranger mais pessoas, né? Então,
A gente agradece. Leila Massarão, esse foi o programa Conexões de hoje, tá? Falando de história, quem somos nós sem a nossa história, não é verdade? Leila, Exatamente. é sempre uma gratidão receber você aqui nas nossas plataformas de conteúdo, sabe, no programa Conexões, você traz, assim, um ar, uma áurea, informações, conhecimentos, sim, que fazem a gente pensar. Essa que é o X da questão. O programa Conexões, o Resistência Inclusiva, tem esse objetivo de trazer informações para as pessoas e a fazê-las pensar com suas próprias cabeças e decidir com a sua própria intuição. Leila, muito obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações, agradecimentos, né? Eu fico sempre honrado em receber você e se seja sempre bem-vinda, tá bom? Gratidão. Denis, eu que agradeço muito o convite sempre de falar com vocês, agradeço você pessoalmente por sempre me receber muito bem, agradecer o Diego, que é um grande parceiro nosso, como você bem disse, é importante essa parceria na difusão do trabalho que a gente faz, de alcançar outros públicos e ampliar e tudo mais. Eu acho que essas relações que a gente estabelece, resistência inclusiva, o Comunicação e Pesquisa, e os outros grupos que participam, eu acho que é importante essas articulações, porque elas te possibilitam contatos, te possibilitam novos públicos, te possibilitam, inclusive, novos projetos. Então, eu acho que, assim, nós temos muito a agradecer essa parceria, foi um ano bastante prolífico para nós, e eu acredito que 23 vai continuar sendo, nós vamos ter bastante outros projetos para a gente desenvolver junto. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, em meu nome, em nome da Promemória, e desejar um feliz ano novo para todo mundo, que 23 seja um caminho de para cima, que a gente consiga evoluir, que a gente consiga crescer em 23, que a gente consiga encontrar um caminho de paz, porque a gente precisa muito. Tá certo? Muito obrigada a todos, obrigada aos ouvintes da WRB também. Conexões. Esse é o objetivo. Nesse Natal, no Ano Novo, né, tempo de fraternidade. Esse é o programa Conexões. Você acompanhou hoje com a convidada Leila Massarão, com o tema A História e o Lugar da Memória. Muito obrigado às nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB, os canais Resistência Inclusiva, canal VA na Roça, canal Entre Mundos, o blog Sociologia e Análise, as páginas AZ Palavras, Resistência Inclusiva, aí ó, tá aí o canal, os canais, a página Massa Crítica, os grupos Comunidade Entre Mundos, Cadeirantes do Apocalipse, Projeto Teias Midiáticas, Repostando, Basquete sobre Rodas Taubaté e, lógico, o grupo gerador de todas as nossas plataformas, Comunicação, Pesquisa, gratidão aos parceiros e apoiadores Gordinho Lanches, Academia Full Trainers, Luli Tatu e a OP Suplementos. E é lógico, continuem acompanhando a Rádio WRB, www.radiowrb.com.br. Acesse e confira a grade de programas da Rádio WRB, que também está no aplicativo Radiosnet e logo, logo estará no Spotify. Acompanhe a grade de programas de domingo da Rádio WRB, que às 18h15 vem com o programa Pautas Femininas, às 18h30 o programa Pop Play, às 19 horas o programa 80 por hora, às 21 horas o Brasil Regional, às 21 horas o podcast do Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, quando tiver ao vivo lá no canal do YouTube da Fundação, com a apresentação da nossa convidada Leila Massarão. Acompanhem lá. E depois o podcast no domingo, às 21 horas, do Palestras pela Rádio WRB. Logo após, às 22 horas, o programa Autores e Livros. Aos sábados, você acompanha o Capítulo Rock, às 17 horas. Às quartas, às 15 horas, o programa Cena do Samba. E às 16 horas, o programa Nostalgia 90. E é lógico, sempre às quintas-feiras, você acompanha o podcast do programa Mensagens do Bem com a Sônia Regina, a nossa palestrante semanal,
lá do canal Entre Mundos no YouTube, dando uma espiadinha por baixo do véu, falando de ufologia, espiritualidade, esoterismo e muito mais para todos vocês. Bom, gratidão sempre, muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. São os votos do Denis Albert, das nossas plataformas de conteúdo e do Resistência Inclusiva. A todos vocês, que nós sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós, o nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente porque a nossa consciência e o nosso espírito é que são e sempre serão livres. Rádio WRB e canal Resistência Inclusiva, juntos com você. Namastê.